segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, nos versículos ora lido nesta noite, o Senhor Jesus aqui, ele já havia sido batizado por João Batista no Rio Jordão. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta para João Batista e ele desce as águas do Jordão, e quando Cristo está saindo das águas, a Bíblia vai dizer que o Pai, ele dá um sinal, ele brada do céu dizendo: este é o meu Filho amado, a quem eu tenho prazer. E diz o texto bíblico, Mateus, no capítulo de número 3, que o Espírito Santo do Senhor, ele desce até Cristo em uma forma corpórea de pomba e repousa até a pessoa de Cristo. Quando Cristo, então, ele é batizado por João Batista, ele está aproximadamente com 30 anos de idade. O seu ministério terreno ainda não havia sido iniciado. Então Cristo, ele é batizado, e a Bíblia vai dizer, Mateus, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, que o Espírito Santo de Deus agora ele vai conduzir a Cristo. E diz Mateus que o Espírito Santo ele conduz a Cristo a um lugar. E qual é o lugar, evangelista Jefferson? Para o deserto. E a Bíblia vai dizer também que o Espírito Santo de Deus, ele tinha um propósito em conduzir a Cristo. E qual é, pregador? A Bíblia diz, Mateus, no capítulo 4, que o Espírito Santo ele conduz a Cristo no deserto para ser tentado pelo diabo. A Bíblia vai dizer então que o Senhor Jesus Cristo ele vai ao deserto e ele fica, irmãos, por um espaço de 40 dias e 40 noites, jejuando, orando, buscando a presença do Pai. Por que, pregador? Porque Jesus sabia que ele tinha uma missão, porque Jesus sabia que ele tinha um propósito, porque Jesus sabia, meus irmãos, que ele precisava se preparar para cumprir o ministério que o Pai tinha na vida dele, porque Cristo, ele tinha uma dupla natureza, ele era plenamente homem e plenamente Deus, ou seja, como Deus, Jesus não precisava se capacitar, como Deus, Jesus não precisava jejuar, como Deus, Jesus não precisava orar, como Deus, Jesus não precisava se sacrificar, mas como homem, como ele veio para nos dar um exemplo, ele então começa nos mostrando o exemplo, o caminho, para quem foi chamado, para quem tem um ministério, para uma família que quer ter sucesso, para o crente que quer prosperar nesta terra, para o crente que foi chamado para que Deus ele possa fazer uma grande obra nesses tempos. Jesus Cristo ele tinha um chamado, um propósito, uma missão, mas ele sabia que não era de qualquer forma, ele sabia que não era de qualquer jeito. Ele então está sacrificando a carne, ele então está mortificando o seu eu, ele então está consagrando a sua vida, e ele está buscando a presença do Pai. Eu já quero aqui, pastor Antônio Lucas, trazer uma palavra de Deus ao coração desta igreja. E meu querido, Deus está nos chamando nesses últimos tempos para sacrificar as nossas vidas. Oh meu querido, Deus ele tem uma obra na sua vida, Deus ele tem um chamado na sua vida, mas entenda, a obra de Deus não vai ser realizada de qualquer forma. É preciso nos preparar, é preciso descer à casa do eleito, é preciso buscar a presença de Deus, é preciso matar a velha criatura. Só quem está entendendo, levanta a mão para os céus e deu glória ao Senhor. O microfone estava bom, acho que mexeram ali no retorno, tiraram um pouco do grave aqui do microfone. Então, meus queridos irmãos, o Senhor Jesus agora ele vai para ser provado no deserto. A Bíblia vai dizer, todo mundo sabe, que após os 40 dias o Senhor Jesus ele sente uma necessidade física, ele sente fome.
E o texto vai dizer então que ele é tentado pelo diabo. Todo mundo sabe, todo mundo conhece a história. E Cristo, ele vence o diabo no deserto nas 3 tentações que ele é tentado, em obediência ao Pai e em submissão à palavra de Deus. Eu já quero aqui, irmão, abrir também um parênteses e trazer algo de Deus para a sua vida. Nem todo deserto que nós passamos, que nós enfrentamos, é coisa do acaso. Nem todo deserto que nós estamos passando em nossas vidas também é coisa do diabo. É bem verdade que tem muitos desertos que a igreja, que o crente ele passa, é o próprio Espírito Santo levando o crente para o deserto. E por que, pregador, o Espírito Santo nos leva para o deserto? Deus, ele nos leva para o deserto, para que no deserto, irmão, nós venhamos entender que só existe um que é digno de ser adorado. É no deserto, um lugar de solidão, um lugar que você não tem amigo, um lugar que o sol é muito quente durante o dia, a noite é muito frio. É um lugar em que nós somos confrontados, é um lugar que muitas das vezes nós somos mal compreendidos, amigos nos abandonam, mas muitas das vezes o Espírito Santo nos leva no deserto para poder moldar o nosso caráter. O Espírito Santo nos leva para o deserto para nos despir, irmãos, de tudo aquilo que não agrada a Ele, de tudo aquilo que não, aleluia, deixa o Espírito dele agir em nossas vidas. Então Deus, ele nos leva para o deserto para poder nos lapidar, para poder nos moldar, mas também para nos dar experiência, porque Deus não leva o crente para o deserto para matar, não. Deus, ele leva o crente para o deserto para que o crente venha ter experiências, para que o crente venha crescer no conhecimento e na graça do Senhor. Deus, ele leva o crente para o deserto para que o crente ele entenda que só existe um Deus que é capaz de lutar para as nossas vidas. Eu não sei qual é o momento que você está enfrentando em tua vida, meu irmão, minha irmã. Eu não sei qual é o momento que a tua família está enfrentando, mas eu quero dizer para você: se permaneça na posição. Se você está no deserto, minha querida, meu irmão, minha irmã, que você possa se entregar, que você possa aproveitar esse deserto para se humilhar na presença de Deus, que você possa aproveitar esse deserto e dizer: Espírito Santo, completa a tua obra em mim, tira tudo que não provém de ti, tira tudo que não te agrada, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu desapareça. Oh, meu querido irmão, aproveite este momento que você está enfrentando e entenda que Deus, ele está contigo e ele quer que você supere essa etapa para que ele possa fazer uma grande obra em sua vida. Somente aqueles que suportam o processo serão capazes de viver o extraordinário com Deus. Se você está entendendo isso, levanta a tua mão para os céus, abre a tua boca bem alto e começa a adorar a Ele, porque Ele está aqui para ser adorado. A Bíblia vai dizer então, meus irmãos, que agora Jesus começa de fato o seu ministério terreno. Jesus agora inicia o seu ministério terreno, chamando, escolhendo os seus primeiros 12 discípulos, que posteriormente seriam designados ao apostolado. E Jesus começa chamando Pedro, começa chamando Tiago, começa chamando João, André, Felipe, Bartolomeu, Judas Iscariote, Judas Tadeu. Ele vai então chamando os seus primeiros 12 discípulos. Para que, pregador? Para que esses discípulos pudessem me acompanhar no seu ministério terreno, para que esses discípulos pudessem testemunhar que ele era o Messias
Messias prometido, para que os discípulos pudessem testemunhar que ele era aquele que haveria de morrer na cruz para perdoar os nossos pecados. Então o Senhor Jesus, ele chama esses discípulos para poderem acompanhar no seu ministério terreno. E Jesus agora inicia o seu ministério operando milagres, operando maravilhas, e aí começa a se cumprir na vida de Jesus aquilo que foi profetizado pelo profeta messiânico, o profeta Isaías, 750 anos antes do seu nascimento, conforme está escrito no capítulo de número 60, dizendo: mas eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar liberdade aos cativos, para dar visão aos cegos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Então agora começa a se cumprir na vida de Jesus esta profecia messiânica. Jesus começa a operar sinais, Jesus começa a operar maravilhas, Jesus começa a dar visão aos cegos, Jesus começa a dar audição aos surdos, Jesus começa levantando os paralíticos, começa dando vida àqueles que estão mortos, Jesus começa a perdoar pecado, e agora o nome de Jesus começa a ficar grande. A Bíblia vai dizer, João, no capítulo de número 6, versículo de número 2, que agora as multidões começam a cercar a Cristo por causa dos sinais que ele operava. O nome de Jesus começa a ficar tão grande que ele começa a esparramar por toda a Galileia, por toda a Judeia, por toda a Idumeia, por toda a Pérea, por todas as regiões circunvizinhas de Jerusalém, de Israel. O nome de Jesus agora é grande, começa a ecoar até dentro do sinédrio, começa a despertar os fariseus, começa a despertar os escribas, os sacerdotes da época. Agora todo mundo quer conhecer este homem. Sabe por quê, irmão? Porque é bom estar perto de Jesus, porque é gostoso estar perto de Jesus. As multidões queriam estar perto de Jesus. Sabe por quê? Porque aonde Jesus está, meu querido irmão, há alegria. Aonde Jesus está, tem paz, tem milagre, tem libertação. Os demônios têm que bater em retirada, as enfermidades têm que bater em retirada. Aqueles que estão sem esperança, sem expectativa, jogado ao vento, jogado nas sarjetas, começa a ter projetos de esperança, começa a ter novidade de vida, porque Jesus ele veio, irmão, para buscar e salvar aquele que se havia perdido. E eu quero dizer aqui esta noite, quantos estão aqui esta noite? Não estão aqui por causa do homem, não estão aqui por causa do pregador, não. Você está aqui nesta noite porque Jesus te alcançou. Eu não sei como foi que ele te alcançou. Quem sabe alguns ele alcançou na prostituição, outros alcançou nas drogas, no álcool, em uma vida de suruba, de mentira, mas ele foi lá e te buscou. A mão dele te alcançou, a graça dele te pegou, te disse: esse me serve, essa me serve. Eu vou mudar, eu vou pregar, eu vou justificar, eu vou capacitar, eu vou encher do meu espírito, e vai ser um pregador, uma profetisa, uma cantora. Ela vai estar na minha casa, vai glorificar, vai me exaltar, vai bendizer o meu nome, e Satanás não vai prevalecer. Só quem foi alcançado, levanta a mão nesta noite, adora. Eu sinto a presença de Jesus. Levanta a mão para os céus. Eu sinto a presença, a unção de Jesus esta noite. Receba a graça sobre a tua vida. Receba a presença dele aí onde você está nesta noite. Na autoridade do nome de Jesus, toda depressão, toda ansiedade, todo medo, aleluia, síndrome do pânico, bate em retirada agora, enfermidade. Pega a tua bagagem agora e receba a autoridade de Deus para profetizar nesta noite. O jugo será despedaçado nesta noite por causa da unção. Receba a unção de Deus aí agora. Você que precisa de uma libertação na sua casa, na sua família, pega agora, levanta a tua mão, receba da tua boca e declara: a enfermidade, a ansiedade
Jesus ele fica conhecido. Quando nós chegamos aqui, irmãos, no texto bíblico ora lido nesta noite, a Bíblia vai dizer que Jesus ele estava no lago de Genezaré, que também é conhecido como o Mar da Galileia, e lá estava Jesus Cristo. A Bíblia diz então que uma grande multidão estava ali lhe acompanhando, e o texto vai dizer qual era o propósito, irmãos, que esta multidão estava acompanhando Jesus. E qual é, pregador? A Bíblia vai dizer que esta multidão apertava a Cristo para ouvir a palavra de Deus. Eu quero aqui dizer algo de Deus para a tua vida nesta noite, meu irmão, minha irmã. Aqui está a característica de uma igreja que vai ter vitória. Aqui está a característica de um sentimento, de uma atitude, de uma proatividade, de uma casa, de uma família, de um ministério, de uma igreja que vai ter sucesso nesses dias em que estamos vivendo em nossa peregrinação sobre a terra. E qual é, pregador? É o sentimento, é a característica, é a intenção, a proatividade de ir até a Cristo para ouvir a sua palavra. Porque quando a Bíblia está dizendo que esta multidão apertava a Cristo para ouvir a palavra, a Bíblia está querendo nos dizer que esta multidão estava com fome, mas não era fome de pão feito por mãos humanas, feita por matéria-prima humana, não. Esta multidão estava com uma fome espiritual. Eles estavam com um sentimento, com a vontade de ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, meu querido, aquilo que vai nos edificar nesta terra, aquilo que vai nos dar sustância, orientação nesta terra, meu irmão, não é revelação, não é visões, não é profecias, não, meu querido, tudo isso é muito bom, mas aquilo que traz sustância para a vida do crente, aquilo que traz alicerce para a vida do crente, a verdadeira profecia inerrante é aquilo que já está revelado, é a palavra de Deus, é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, o salmista no Salmo de número 119, no verso de número 105, dizendo, diz o salmista: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Sabe o que o salmista está dizendo? Está dizendo o seguinte: olha, quem tem a palavra de Deus, ele tem lâmpada sobre a sua vida. E o que isso fala, pregador? Isso fala de luz. E o que nos fala, pregador? Fala de esclarecimento, fala de entendimento, fala de discernimento, porque quem está nas trevas, ele não consegue ver o perigo, ele não consegue ver as armadilhas de Satanás, ele não consegue ver as emboscadas. Quem está nas trevas está sujeito, está fadado a ser ceifado pelo inimigo. Mas quem tem luz é diferente, irmão. Quem tem luz, onde ele chega, as trevas têm que bater, as trevas têm que sair, porque as trevas é a ausência de luz. Só existe trevas quando não há luz. Imagina você desligar a luz desse templo, aqui vai ficar escuro, mas quando você liga esta lâmpada, as trevas têm que bater em retirada, e você começa a enxergar, a ter entendimento. Assim é quem tem a palavra. Tem muita casa, meu querido irmão, que está vivendo no apagão. Tem muita família, irmão, que está vivendo com a luz desligada, com a luz cortada. Tem muita família, irmão, que está vivendo em trevas, não tem discernimento. Satanás está aprontando, os demônios estão aprontando, o inimigo está lançando seta, o inimigo está tentando destruir o casamento, colocando briga, colocando discórdia, colocando desentendimento, esfriando o amor entre o cônjuge, entre os pais com os filhos. E muita gente não está enxergando, porque está faltando lâmpada na sua vida, porque está faltando a palavra na sua vida. Mas Jesus, ele disse que uma mulher perdeu uma das suas dracmas, e ele disse que quando ela perdeu, sentiu falta da dracma, ela pegou uma lâmpada, ela acendeu a lâmpada na casa, pegou uma vassoura e começou a procurar a dracma. Jesus está dizendo
Coloque sobre os seus pés nessa noite.